Diz aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Bora Aprender. Hoje nós vamos falar um pouco sobre aprendizagem flexível, que é esse regime de acumulação flexível tão tratado aí pela Cássia Coenze no texto Trabalho à Escola, a aprendizagem flexibilizada. Outro conceito que é bastante utilizado pela Cássia Coenze é a questão do regime da acumulação flexível. Mas o que é esse regime da acumulação flexível? Gente, nós precisamos entender que o capitalismo, quando ele foi se consolidando, ele passou por diferentes regimes de produção. Então nós tivemos primeiro a produção taylorista, tivemos o modo de produção fordista e temos agora o modo de produção toyotista. Mas qual a diferença desses modos de produção, né? Enquanto o modo de produção taylorista e fordista, ele tinha um sujeito trabalhador bastante estável, né? Um sujeito que vai adquirir conhecimentos específicos para assumir determinada função. Esse sujeito, ele trabalhava apenas naquela função durante muitos, mas muitos anos, 10, 20, 30, 40 anos, até morrer. Então, esse era o estilo aí do Taylorismo, Fordismo, em que já tinha automação industrial. Se você já assistiu o filme Tempos Modernos lá do Charlie Chaplin, você deve saber que lá a única função dele é apertar o parafuso. Então, isso retrata bem o estilo Fordista, em que o funcionário ele tem apenas uma função muito especializada, né? Muito especializada, porque é apenas aquela função e aquela função ela limita esse sujeito no sentido da visão total da produção. Muitas vezes ele está lá apertando o parafuso e ele não faz noção que aquilo ali faz parte de um carro, se aquilo faz parte de um motor de um avião, porque é tão especializado e o sujeito ele é tão robotizado nesse sentido que ele não tem noção de qual o papel dele nessa indústria, por exemplo. Só que o Fordismo ele tem uma característica muito importante que é a produção em alta escala. Então, o trabalhador ele produz esses produtos em larga escala e vai para os estoques, né? Então, o Fordismo ele tem essa grande característica, produz em larga escala e, dessa forma, ele está estocando bastante os produtos. Só que com o colapso do próprio capitalismo, isso passou a ser inviável. Então tiveram aí propostas do toyotismo, em que se produz apenas aquilo que já está encomendado, se produz apenas aquilo sob demanda. Então tem uma passagem aí do Fordismo para o toyotismo. Só que além de produzir apenas por demanda, outra diferença fez uma grande diferença, um grande impacto nesse modo de produção. Agora o trabalhador, ele não é apenas especializado na sua função, agora ele é especializado em qualquer função. Se diminui o número de funcionários, se reduz o quadro de funcionários e se privilegia aquele funcionário que consegue fazer o máximo de funções ao mesmo tempo. Então se privilegia o sujeito multitarefa, com competências diferenciadas, com habilidades desiguais. Então se forma uma equipe com funcionários de diferentes capacidades, habilidades, formações. O capitalismo ele vai querer aí uma mistura de uma equipe que tem uma formação diferenciada, uma formação desigual, uma educação desigual, vai precisar que os sujeitos eles tenham uma educação básica de qualidade no sentido de uma educação básica mínima para que o sujeito ele consiga acompanhar as tendências tecnológicas, para que ele tenha uma subjetividade flexível. O que é uma subjetividade flexível? É que esse trabalhador ele seja adaptável, que ele tenha a habilidade de se adaptar às novas funções, às novas demandas e dessa forma fomentar o lucro aí para o capital. Então, esse modo de produção toyotista em que há um profissional multitarefa produzindo sob demanda é justamente o regime de acumulação flexível. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de inscrever-se aqui no canal, clicando no botão vermelho. Te vejo no próximo vídeo aqui do canal Bora Aprender!